Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a aula conceitual número 1 do curso Nosso Lar do primeiro semestre do ano de 2021 da Associação Espírita Alta de Souza em Badibacite. Eu sou o Flávio, vou ser o instrutor dessa aula e vou conduzir vocês nesse estudo. Muito boa tarde a todos vocês que estão ao vivo com a gente. Eu vou colocar o chat aqui pronto já, para que eu possa ir vendo as perguntas que eventualmente vocês coloquem. Nós vamos iniciar hoje o estudo dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos estudar nas nossas 14 aulas conceituais a média de 4 capítulos do livro. Lembrando que cada capítulo do livro Nosso Lar, ele tem no máximo 4 ou 5 páginas, então dá para ler os 4 capítulos ao longo da semana tranquilamente. Então, para nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece, buscando a inspiração do poder superior de Jesus e dos bons espíritos, para que a nossa aula seja produtiva e a gente possa estar recebendo, compartilhando os melhores ensinamentos necessários para o nosso aprendizado espiritual nessa etapa importante da nossa vida. Então, fechando os nossos olhos, deixa eu ver como é que está a transmissão, está ok, a gravação, beleza. Vamos pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, neste momento de oração, nós te agradecemos humildemente a divina oportunidade que nos concede de estarmos reunidos mais uma vez. Que o teu infinito amor nos guie, iluminando as nossas mentes, expandindo os nossos conhecimentos, para que nós possamos, sempre amparados pelos nossos protetores, estarmos recebendo os melhores ensinamentos na aula de hoje. Que a tua luz, Jesus, envolva a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Para a gente não perder o nosso hábito, vamos ativar o microfone desse momento e todo mundo dá aquele caloroso boa tarde para a gente já começar com aquela vibração bem gostosa. Deixa eu colocar todos vocês aqui na tela. Vamos lá. Aquela boa tarde de todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Maravilha. Boa tarde, maravilha. Gente. Muito feliz mesmo. Então vamos lá, meus amigos. Estão todos sentados confortavelmente para a gente começar a nossa viagem? Maravilha. Deixa eu ver se a gente está tudo certinho. Meus amigos, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo o estudo do capítulo 1 do livro 50 anos depois. Lembrando que 50 anos depois, vamos receber a Luana. Seja bem-vinda, Luana, boa tarde. 50 anos depois, ele conta a partir da morte de Públio Lentulus no final do livro Há 2000 anos. Vamos voltar um pouco no tempo, lá no ano passado. Quando nós estávamos estudando, seja bem-vinda, Edna. Quando nós estávamos estudando há 2000 anos. Lembra no finalzinho, depois que a Lívia ela foi sacrificada lá no circo, enquanto o Públio recebia homenagem? Pois bem, estava havendo uma como é que eu vou falar assim? Uma rebelião lá na cidade que eles estavam lá. Públio foi capturado, junto com um amigo dele, Pompílio Crasso, foram capturados. O chefe da rebelião era André de Gioras, que foi o sequestrador do filho Marcos de Públio Lentulus. André de Gioras, criou Marco como sendo seu escravo romano. E naquele momento, André de Gioras mandou que Pompílio Crasso fosse assassinado, arrancar o coração dele na frente de Públio Lentulus, e mandou com que o rapaz furasse os olhos de Públio Lentulus, e logo em seguida foi que André ele revelou que o rapaz que tinha furado os olhos de Públio Lentulus era o seu próprio filho. O livro termina com a explosão do monte lá, Vesúvio, e Públio Lentulus ele morre ali, abraçado ali com a sua família, coberto de lava. 50 anos depois, nós vamos reencontrar essas pessoas no livro Há 2000 anos, no livro 50 anos depois. No Há 2000 anos, o personagem principal do livro era Públio Lentulus, uma das últimas reencarnações, uma das reencarnações importantes de Emmanuel, do Espírito Emmanuel.
E por que é importante? Porque foi nesse momento que ele conheceu Jesus. Ele teve a oportunidade de ajudar Jesus no processo da crucificação e ele se omitiu. Por conta disso, essa encarnação foi muito importante. Neste livro, 50 anos depois, nós teremos como personagem principal uma jovem chamada Célia. Célia é o personagem principal. Públio Lentulus, ele reencarna, mas dessa vez não como um senador romano, ele vem como um escravo judeu chamado Nestório, guardem esse nome. Nestório é a reencarnação de Públio Lentulus neste livro aqui, e é ele que vai interagir com os personagens principais. O Pompílio Crasso, que morreu com o coração dele arrancado no final dos 50 anos depois, ele reencarna como Euvídio Lúcius, o pai da Célia. Então vamos só nos contextualizar das pessoas importantes. Emmanuel nos diz nesse livro aqui, da história desta mulher, que é Célia, que acabou sendo considerada como santa pela Igreja Romana, e fazendo uma pesquisa nós vamos encontrar a história da Santa Marina, canonizada pela Igreja Católica, cujos detalhes da história desta Santa Marina ela se enquadra totalmente na vida que a nossa personagem Célia viveu e é descrita nesse livro. Então, Célia, ela foi canonizada. Vamos receber a Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Então, a Célia, ela realmente existiu. A trajetória dela foi compartilhada foi acompanhada pela Igreja Católica e ela foi canonizada depois como Santa Marina. Beleza? E eu que achava que Santa Marina era só marca de prato que não quebrava, né? Mas vamos lá. Então, contextualizando, personagem principal. Olá, seja bem-vinda. O nosso livro ele tem 7 capítulos na primeira parte, mais 7 capítulos na segunda parte, o que nos dão 14 capítulos. Como nossas aulas conceituais são 14 aulas conceituais, nós vamos estudar um capítulo por aula. E o nosso capítulo de hoje, a nossa história de hoje, ela começa com a visita onde nós vamos conhecer a família que é a personagem principal, onde gira toda a trama dessa história. A família de Euvídio Lúcius, que é a reencarnação de Pompílio Crasso, que morreu assassinado no final dos 50 anos depois. Então nós vamos começar com uma visita de um nobre romano que se chama Caio Fabricius, que é um amigo íntimo de Euvídio Lúcius. Lembra lá no Há 2000 anos que Públio Lentulus recebe a visita do seu amigo lá tal? Agora eu esqueci o nome dele, mas aqui começa também com uma visita. Caio Fabricius, ele vem visitar Euvídio Lúcius e ali eles conversam sobre a trama que está acontecendo em Jerusalém naquela época, que está acontecendo, as revoltas dos judeus que estão sendo massacradas pelos romanos. Então é um período extremamente conturbado, a Jerusalém foi totalmente destruída, então Roma está enfrentando ali um período de muitas revoltas naquela região ali. Então Caio vai visitar o seu amigo Euvídio Lúcius, e Euvídio Lúcius apresenta a sua esposa Alba Lucínia. Vamos guardando esses nomes, que são nomes importantes. Alba Lucínia, ela é mãe de Euvídia e Célia, que são as duas filhas do casal, Euvídio e Alba Lucínia. Euvídio conta para o seu amigo Caio Fabricius que a sua filha Euvídia, ela segue as tradições do Império Romano, porém a sua filha Célia, que é a personagem principal, ela está aderindo às ideias fanáticas do cristianismo, e isso faz com que ele esteja muito preocupado com isso. Antes que a Alba entre em cena, Caio Fabricius e Euvídio eles conversam sobre um jovem chamado Silano. Silano é fruto de um relacionamento fortuito que Euvídio teve com uma mulher chamada Cláudia na adolescência dele. Ela engravidou, foi um escândalo naquela época, uma gravidez fora do casamento. Ela engravidou, abandonou o filho, e para que Euvídio não seja vítima de um escândalo na sociedade romana, o pai dele, Cneio Lúcio, adotou Silano como se fosse filho dele.
criou Silano e hoje Silano é um soldado nas fileiras do exército romano. Lembrando, e Caio alerta o vídeo, que a Cláudia hoje ela é casada com um homem chamado Lólio Úrbico. Lólio Úrbico, ele é o prefeito de Jerusalém da região, é um homem muito importante naquela região. E Caio orienta aí o vídeo para não se deixar levar pelas lembranças do passado, porque Cláudia pode estar magoada pelo fato dela ter sido seduzida por Elvídio, engravidou e ele não correspondeu ao amor dela, fazendo com que ela abandonasse o seu filho. Pois bem, Caio ele trouxe de presente para Elvídio um escravo, o escravo Nestório, que ele já entra na história já cativo. O Caio compra o escravo Nestório para dar de presente para o seu amigo Elvídio, porque Nestório é um judeu, ele tem origem grega, ele é judeu, só que ele é muito culto. Ele já era escravo já, a esposa dele morreu precocemente e ele e o filho foram escravizados e foram separados. Ele não tem mais contato com o seu filho, que também é escravo. E aí Nestório ele é muito estudioso, ele surpreende Elvídio com seus conhecimentos sobre o Império Romano, sobre a história de Roma. Isso deixa Elvídio fascinado com o conhecimento de Nestório e ele determina que será esse Nestório quem será responsável pela instrução e pela educação das suas filhas, Elvídia e Célia. E aí Alba Lucínia, quando recebe a notícia que as filhas serão educadas por um grego, por um judeu de origem grega, ela diz que não quer que as suas filhas sejam educadas por um escravo, ela quer que seja educada por um homem livre. Naquele momento, ela pega uma varinha, faz um gesto simbólico e decreta a libertação de Nestório. Ele ajoelha agradecendo, ele chora muito, ele beija os pés de Alba Lucínia e fica extremamente agradecido. E aí nós terminamos o nosso primeiro capítulo importante, onde foram apresentados nossos personagens principais. Recapitulando, Elvídio Lúcio, que é pai de Célia. Célia é filha de Elvídio com Alba Lucínia. A irmã dela, Elvídia. E o Silano, que é uma personagem importante, que é um filho bastardo do Elvídio com a Cláudia. A Cláudia, que é a esposa do Libório, como que é o nome do cara aqui? Que eu esqueci aqui. Do Lólio Úrbico. E a primeira menção de Quineio Lúcio, que é o avô de Célia, que vai ser responsável depois por cuidar dela. Vai aparecer, vai ser muito importante. E Nestório, que é a reencarnação de Emmanuel. Beleza? Então, como lembrança desse primeiro capítulo, como ensinamento, nós vemos que, assim como Públio Lentulus, numa reencarnação, ele foi um senador romano, na próxima ele veio como escravo. Então, nós vemos que posição social, dinheiro, fama, riqueza, não nos acompanham nas nossas reencarnações. Tradições familiares, ele era um romano, e depois ele reencarnou como um judeu. Então, nem o nosso patriotismo não nos acompanha de uma reencarnação para outra. O livro vai nos trazer exemplos de devoção, exemplos de tristeza e superação desta jovem guerreira chamada Célia Lúcius. Beleza? Então assim nós finalizamos o nosso estudo do livro 50 anos depois e vamos ver aqui se nós temos alguma pergunta até agora. Boa tarde para todos, Paulinha, Luana, Dona Elza, Áurea, ainda não temos perguntas. Vamos começar, meus amiguinhos, no estudo do nosso livro Nosso Lar, que traz tantos ensinamentos. Meus amigos, por que é tão importante nós começarmos o segundo ciclo dos nossos estudos, conhecermos a vida no plano espiritual através desse livro? Porque esse livro ele é uma grande revelação que a espiritualidade nos traz através da mediunidade fantástica de Chico Xavier, revelando para a gente informações sobre o mundo espiritual que até então não era conhecido. Até então nós não tínhamos informações fidedignas, informações confiáveis sobre como é a rotina do mundo espiritual. Por isso que a espiritualidade escolheu o André Luiz para que ele trouxesse ao conhecimento da humanidade encarnada essas nuances do mundo espiritual.
No estudo do curso Noções Básicas, nós conhecemos os princípios da doutrina espírita e agora no estudo do nosso lar, nós vamos conhecer a realidade do mundo espiritual. São muitas informações que muitas vezes nós não nos atentamos, não paramos para prestar atenção e esta não observância muitas vezes traz consequências drásticas no nosso processo reencarnatório. Eu vou agora compartilhar uma tela para a gente poder... Deixa eu ver aqui quem que está pedindo para entrar. Opa! Vamos receber o meu amigo Amauri. Seja bem-vindo, Amauri. Amauri que sempre chega cedo. Dona Heloísa também, sejam bem-vindos. Vocês perderam o sorteio do Corsa. Chegaram tarde. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa apresentação. Deixa eu achar a tela aqui. No celular. Deixa eu ver se é essa tela aqui. É essa aqui. Não Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Ainda não é essa tela aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Eu estou usando um outro aplicativo para fazer a nossa reunião. Então eu ainda estou apanhando um pouquinho aqui. Vamos ver se é essa aqui. Também não é esse aqui não. Peraí que vai dar certo. Aqui, vai ser esse. Também não. Uai. Peraí. Deixa eu achar a nossa apresentação que agora eu perdi. Aqui, pronto, voltamos. Deixa eu ver se nós estamos aqui. Vamos tentar novamente a nossa apresentação. Nosso lar, compartilhar. Não é esse aqui. Não vai ficar para apresentação para hoje, não. Vai ficar para outro dia, meus amigos. A nossa apresentação. Mas vamos seguir. Nós temos muitas coisas importantes. Vamos receber a Dagmar. Aqui, deixa eu deixar aqui. Acho que agora vai. Vou fechar esta janela. Agora vai. Seja bem-vinda, Dagmar. Não é essa, não. Vou tentar aqui. Pronto, vai ser essa aqui mesmo. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Vou colocar aqui. Pronto, vai começar assim. Dá para ver todo mundo aí, né, pessoal? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Só o nosso zoom. Aqui. Aí, olha que maravilha. Vamos ver, Dona Elza já postou que sim. Vamos diminuir um pouquinho o zoom e pronto. Então vamos lá, já temos aqui mais ou menos uma imagem, essa imagem é a capa do filme Nosso Lar. Na aula 1 nós vamos estudar os 4 capítulos, meus amigos, cujos títulos é Nas Zonas Inferiores, o segundo é sobre Clarence, o terceiro é Oração Coletiva e o quarto é o Médico Espiritual. Na aula de hoje nós teremos como meta estudar o sofrimento moral daquelas pessoas que não se preparam adequadamente para quando chegar na vida espiritual. Nós vamos também tentar identificar qual que é a função da dor no despertamento, nesse processo de despertamento de um espírito, especialmente apegado à vida material como André Luiz, no retorno dele ao mundo espiritual e a necessidade de melhoria. Vamos ver também sobre os perigos espirituais da conduta comodista, de acomodação. E vamos ver que não basta não fazer o mal, é necessário a gente estar fazendo bem também. Porque o ócio em si já é um mal. E vamos reconhecer que para a realidade da vida não basta ter patrimônios, e sim patrimônios físicos, e sim é importante patrimônios espirituais. Maravilha? Vamos seguir aqui. Então, pessoal, o livro começa no capítulo 1 descrevendo as sensações do nosso querido André Luiz assim que ele chega no plano espiritual. Deixa eu fazer um apanhado para vocês a respeito do prefácio, que é assinado por Emmanuel, e logo no finalzinho do prefácio, Emmanuel ele diz assim: André Luiz vem contar a você, amigo leitor, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face
com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então, quem é o nosso juiz? Quando os nossos irmãos evangélicos falam no dia do juízo final, na verdade, este juízo final é o confronto nosso com a nossa consciência, assim que nós chegarmos ao mundo espiritual, quando a gente desencarnar. Não é? E de acordo com o estilo de vida que nós tivemos aqui enquanto encarnados, é o que vai determinar o nosso estado de espírito no plano espiritual, não é? Então a mensagem de André Luiz, ele traz uma mensagem muito bonita logo no início do livro, e ele diz: uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Maravilha. Então, nas zonas inferiores, quais são as sensações que o nosso querido André Luiz sentia? Perda de noção de tempo e espaço, primeira coisa. Nós vamos ver lá na frente a revelação de que ele ficou 8 anos no plano espiritual, no umbral, vagando nestas zonas inferiores, e que ele atribuiu com o nome de umbral, sem saber onde estava, o que aconteceu, quando na verdade ele pensou que estava há apenas 8 dias após o seu desencarne. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma informação muito importante. Vamos lá. Cuidado quando você fica procurando sinais de um parente próximo recém-desencarnado. É muito comum, o tempo nosso ele corre dentro da nossa capacidade de compreensão. No mundo espiritual, o tempo corre totalmente diferente. Muitas vezes, passam-se anos lá, aqui no plano material, após o desencarne, e no plano espiritual, o indivíduo pensa que passou apenas uma semana. Nós vamos ver daqui a pouco, no estudo do Livro dos Espíritos, este período de perturbação que o espírito, que todo mundo vai passar logo depois do desencarne. Então a gente fica pensando que a pessoa morreu hoje, daqui a uma semana já vai trazer uma carta psicografada, daqui a um mês já vai estar em casa, na casa dos familiares, dando sinais. Não se esqueça que não tem só o seu parente que morreu, viu? Existem uma infinidade, milhões de espíritos aí. Muitas vezes você está sendo visitado por um espírito simpático, um espírito que se afinizou com a tua família, mas que, assim como o teu familiar, ele está no mundo espiritual. E você, a família inteira, fica pensando: é o vovô que está visitando a gente, é o titio que está visitando a gente. E às vezes o vovô e o titio já estão numa colônia espiritual lá há muito tempo. Então, nós não temos condições de mensurar qual é o estado de espírito, a menos que nós tenhamos um médium com a confiança de Chico Xavier para trazer uma mensagem fidedigna, mostrando o que realmente está acontecendo, mas vamos tomar cuidado com revelações, com essa preocupação que nós temos de buscar sinais, de buscar evidências da presença ou do destino dos nossos familiares no mundo espiritual. Essa reflexão é muito importante. Então vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, quais são as sensações de André Luiz? Perda de noção de tempo e espaço. Ele estava convicto que ele tinha desencarnado. Na sua concepção, ele tinha cumprido condignamente. Peraí, deixa eu botar a apresentação aqui na nossa gravação aí. Na sua concepção, ele tinha cumprido os deveres de médico e amargurado nas grades escuras do horror. Então ele estava desesperado. Voltando ao texto do livro, ele estava dizendo assim: estava convicto que eu não pertencia ao mundo dos encarnados. Essa não é uma realidade. Tem muito espírito que demora um tempo para poder tomar conhecimento, para poder perceber que ele morreu. A grande maioria, principalmente aqueles que viveram uma vida extremamente apegada ao mal, não sabe que morreu. André Luiz sabia que morreu. E aí ele falou que não pertencia ao mundo dos vivos, mas os pulmões dele respiravam longos haustos. Ou seja, as funções vitais corporais dele continuavam as mesmas. Por quê? Porque tudo está na nossa mente.
O que acontece conosco no mundo espiritual é plasmado, é movimentado pelo nosso pensamento. Então, se o indivíduo ele vai para o plano espiritual, desencarnado, e pensa que ele está vivo, ele sente a pulsação do corpo, ele sente fome, ele sente frio, ele sente vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, de fazer cocô e todas as coisas. Se ele fosse um viciado em álcool ou cigarro, ele tem vontade de fazer uso do álcool do cigarro. E aí, qual que era a situação de André Luiz? Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, a barba dele e o cabelo continuava crescendo. Para quem assistiu o filme a gente vê com muito detalhe. Estava fedido, queria ir no banheiro, tinha fome. E aí ele gritou como louco, ele implorou piedade e clamou contra o doloroso desânimo que subjugava o espírito dele. Então é esse momento de desespero que assola. E aqui, pessoal, mais uma, vamos falar daqui a pouco, mas eu acho importante a gente frisar isso aqui agora. A realidade, com essas informações aqui, logo no comecinho do primeiro capítulo, nós podemos mensurar a realidade da tristeza dos nossos irmãos suicidas. Por quê? Porque André Luiz ele nos revela que as sensações físicas, principalmente aquelas que antecederam o desencarne, acompanham um espírito perturbado no plano espiritual. André Luiz desencarnou de sífilis e ele levou as feridas no estômago decorrentes da sífilis para a sua permanência no umbral. Um irmão que comete suicídio, vamos lá, um cara que dá um tiro no ouvido, ele leva essas sensações para o plano espiritual, ele continua vivo. O corpo dele morre, o corpo dele perde as funções vitais, não tem condições de permanecer vivo, mas o espírito não vai desligar do corpo. Então ele continua sentindo as suas funções vitais, as suas necessidades, as dores decorrentes da penetração do projétil da arma de fogo, vai sentir a fome, as dores dos ratos roendo a carne dele. Então isso leva o espírito a um desespero imenso no plano espiritual. Por isso que nós devemos trabalhar para o esclarecimento dos nossos irmãos, para as realidades do mundo espiritual, para tirar essa ideia da cabeça do suicídio dos nossos irmãos desesperados. Deixa eu ver se tem pergunta. Ainda não. Tá faltando a Marcela aqui. Se a Marcela estivesse na aula, ela já teria umas 10 perguntas aqui já. Mas vamos seguir o nosso cronograma. Beleza? Então André Luiz no capítulo 1 ele fala que ele era filho de pais muito generosos, ele conquistou o diploma de medicina com muita facilidade, sem nenhum sacrifício, compartilhou os vícios da mocidade, do tempo dele, tinha um lar, tinha filhos, ele era extremamente rigoroso com a sua esposa, ou seja, ele levou a vida no banho-maria, não é? Tinha uma vida confortável, não se envolveu em nenhum... Ele achou que não fez nenhum mal para os outros, porém, só o fato dele não praticar o bem já é um grande mal. Vamos lá, a Luana perguntou: Flávio, quem é espírita é mais difícil de cometer suicídio, né? Porque temos esse conhecimento e sabemos que não leva a nada, só piora. Luana, eu vou te fazer uma pergunta. A Camila falou: todo mundo que fuma vai vagar no umbral. Quem não acredita nisso vê o suicídio como uma saída. Vamos fazer uma pequena reflexão. Nós estamos num grupo de estudos espíritas. Nós temos o conhecimento a respeito de uma lei universal que se chama reencarnação. Também temos o conhecimento de outra lei universal, que é a lei da ação e reação. Todos os nossos ratos refletem... já vou te falar, Márcia. Todos os nossos atos refletem em nossas vidas para o bem ou para o mal. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Não é? Porém, a última palestra que eu dei, eu falei sobre Judas. Judas, ele andou com Jesus por 3 anos. Ele viu os milagres, ele recebeu o dom de expulsar espíritos, de curar. Mesmo assim, Judas se deixou levar pelas suas paixões inferiores e traiu Jesus. Ele não reencarnou, ele tinha essa fraqueza, mas ele não tinha essa missão. Ele podia muito bem exercer o seu livre-arbítrio e não trair Jesus. O que nós percebemos
No livro 2, no segundo livro da coleção de André Luiz, chama Os Mensageiros, André Luiz ele nos conta a história de espíritas que vieram com importantes missões no campo da divulgação do espiritismo e fracassaram. Então, o simples fato, Luana, de nós termos o conhecimento da doutrina espírita não nos livra de nos deixarmos levar pelas asas do suicídio. É importante, mais do que termos o conhecimento, vivenciarmos esta realidade em nossas vidas. Então, se você vivencia a reencarnação, você vai ponderar os seus atos porque você sabe das consequências. Então, se você vivencia a reencarnação, você não se deixa levar pelos ataques de cólera, porque você sabe que os ataques de raiva, de cólera, geram toxinas que vão reduzindo a vida útil do nosso corpo material. A gente não se deixa levar por atos de ganância, de egoísmo, você não abandona os seus idosos. Você toma cuidado com os relacionamentos, principalmente aqueles que vão gerar desequilíbrios psicológicos em outras pessoas. E uma série, a gente não ingere bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela reduz a vida útil do nosso corpo, a gente não fuma. Então, não basta ser espírita e ter o conhecimento para se livrar do suicídio. É muito importante você já ter o hábito de praticar os conhecimentos na sua vida, os princípios da reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque é exatamente isso que vai nos fortalecer no momento em que vem um desespero, uma situação de conflito muito grande, a ponto da pessoa cogitar em extinguir a sua própria vida para se livrar do problema. O suicida ele não quer morrer, ele quer acabar com o problema. E o problema é tão grande a ponto de passar por cima dessa concepção da vida após a morte. Eu já fui em velório de companheiros espíritas, líderes de casas espíritas, que desencarnaram pelo suicídio. Ou seja, o conhecimento da reencarnação não foi o suficiente para convencê-lo da realidade da vida após a morte. Beleza? Vamos ver aqui a próxima pergunta. A Márcia, vamos lá aqui, a Camila perguntou: todo mundo que fuma vai vagar no umbral? Camila, essa expressão todo mundo, todos, é uma expressão muito forte, não é? É importante nós mensurarmos qual é o estilo de vida que a pessoa tem. A gente falar que o suicida vai ficar até o último dia do seu tempo de previsão, de reencarnação, no Vale dos Suicidas vagando, não podemos fazer isso aí. Por quê? A pessoa fumou a vida inteira, contraiu uma doença pulmonar, abreviou seu tempo de permanência no plano material e desencarnou antes do tempo previsto. A sua cobrança da consciência, é o que a gente vai ver daqui a pouco, é o que vai determinar a permanência dessa pessoa no umbral. Quanto mais a consciência dessa pessoa cobrar ela a respeito das consequências do suicídio, mais tempo, do ato que ele cometeu, mais tempo ele vai permanecer no umbral. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, que André Luiz ele cansou de sofrer, ele fez uma prece, pediu ajuda e foi socorrido. Então, um fumante, o que vai determinar, Camila, se a pessoa vai para o umbral não é um local, o umbral é um estado de consciência. A pessoa ela se fecha naquele estado de desespero e ela fica vibrando naquela condição, fica vibrando naquela situação de tristeza. Então, ela constatando que ela morreu mais cedo por conta do cigarro, as consequências do cigarro, sentindo as dores, ela vai permanecer nesse momento de desespero, nesse estado de espírito de desespero, e vai permanecer no umbral, até o momento em que a vontade... Oi, Kelly, seja bem-vinda. Até o momento em que a vontade de sair é maior do que o desespero e o arrependimento de ter levado ela para o umbral. Isso acontece não somente com o fumante, mas como alcoólatra, como usuário de droga. Então varia muito do tempo em que ela permanece nesta perturbação. A Luana disse, quem não acredita nisso e vê o suicídio como uma saída. A pessoa vê o suicídio como uma forma de resolver o problema e não dar fim na própria vida. Esse é o grande problema. A Márcia disse, Flávio, quanto tempo mais ou menos a pessoa demora para saber que desencarnou? Depende, Márcia. Depende muito das crenças que ela tinha na sua vida material. Como ela enxergava a realidade da vida após a morte. Uma coisa é eu falar, eu acredito na vida após a morte.
Mas outra coisa é eu parar e ter esta concepção, esta constatação, essa consciência de que a vida termina. Nós vamos ver daqui a pouquinho, eu já vou ler para você o Livro dos Espíritos. Tem espíritos que levam anos no plano espiritual sem saber que desencarnou. Então isso varia, depende muito da concepção, da espiritualização, da concepção de espiritualidade que a pessoa tinha no plano material antes de desencarnar. O estilo de vida que a gente vai ter do lado de lá depende do estilo de vida que a gente tinha aqui. Não adianta você, depois que morrer, pensar em buscar a sua espiritualização, que não vai funcionar. A Heloísa perguntou, o espírito para saber que desencarnou depende de sua evolução espiritual ou de saber da existência de outra vida? Heloísa, saber da existência de outra vida é uma ferramenta que vai nos ajudar a viver de uma forma mais espiritualizada. O simples fato de eu saber que existe a vida no mundo espiritual, mas eu levo uma vida de excessos, eu levo uma vida de arrogância, eu levo uma vida totalmente contrária à moral, aos padrões morais de conduta, mesmo sabendo que existe a outra vida, não vai me ajudar muita coisa não. Aliás, vai até agravar, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem muito conhecimento e não aplica esses conhecimentos, e você vê que os conhecimentos que você tinha são realidade, você não aplicou, o desespero do espírito é muito maior do que aquele que não tinha consciência nenhuma, não tinha nenhum conhecimento e descobriu que existe vida após a morte depois que ele morreu. Vamos lá. A Luana diz, concordo, mas a gente pensa mais nas consequências, né? Deveríamos pensar. É a lição de casa que todo espírita tem que ter. Pensar nas consequências dos seus atos. A Camila disse, o suicídio é como uma saída, mas existem formas de ajudar uma pessoa depressiva. Precisa de ajuda e ela tem vergonha, então acredito que eu e ela também está influenciada por maus espíritos. Lembrando que a espiritualidade nos conduz ao auxílio dos irmãos necessitados na proporção do nosso conhecimento. Então, quanto mais você conhece a vida no mundo espiritual, quanto mais você se aprofunda na doutrina espírita e faz disso um elemento para você poder mudar a sua vida, mais você tem condições de convencer alguém que está passando por momentos de depressão. A espiritualidade vai conduzir você a ter o contato dos irmãos necessitados na proporção da sua capacidade de ajudar. Vamos lá, eu só vou ler mais essas duas últimas perguntas e no final eu volto, senão vem as perguntas, senão a gente não termina. Flávio, nos mundos superiores existe algum tipo de umbral, pois acho que nem todos seus habitantes estão no mesmo nível evolutivo. Heloísa, é questão de padrão vibratório. Os espíritos que vibram no padrão vibratório superior, eles constroem até nos mundos superiores um umbral diferente. Então, o umbral que eles têm lá, dos espíritos arrependidos, ele não é igual ao padrão vibratório do umbral que nós temos aqui, não é? Nós vamos passar, depois de planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. E é claro que a categoria dos espíritos ainda apegados às paixões materiais de um planeta de regeneração é até um nível mais elevado. Então, o umbral de um planeta de regeneração é menos feio do que o umbral de um planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra. Os mundos felizes, onde reina a paz, reina o amor, não existe espíritos apegados ao mal. Espíritos que praticaram o mal estão arrependidos. Umbral é uma consequência da existência de espíritos apegados ao mal. A partir do momento que você tem um planeta, um mundo evoluído que não tem ninguém apegado ao mal, não tem ninguém que desce no seu padrão vibratório para permanecer numa zona umbralina. Então vamos lá, última pergunta, Camila, depois eu leio a sua no final da aula. Uma pessoa que desencarna por vícios de álcool e cigarro, tendo consciência que há vida após a morte, o espírito dessa pessoa pode ficar no ambiente familiar, desestabilizando os familiares encarnados? Perfeitamente. Pode ficar perfeitamente. É claro que a espiritualização dos familiares também é determinante para a permanência do espírito obsessor junto a eles, do familiar. Não é? Se você tem uma família espiritualizada, que faz o culto do evangelho no lar, que zela pela higiene mental e espiritual da sua residência, obviamente que um familiar desencarnado, facilmente ele vai encontrar naquela casa um ponto de luz para ele ser encaminhado. Se a família não é espiritualizada, além desse desencarnado sofredor, vai tendo um monte
de gente aí, beleza? Bom, vamos seguir a nossa aula. Camila, no final eu já falo da sua pergunta, senão a gente não termina. Beleza? Então, continuando aqui, deixa eu fazer a nossa apresentação, deixa eu ver como é que tá a gravação. Perfeito, maravilha. Estamos indo bem. Espera aí que sumiu aqui. Opa, eu acho que agora apareceu. Bom, vamos seguir aqui. Opa, vamos lá. Continuar aqui a nossa apresentação. Então vamos lá, André Luiz no plano espiritual. Deixa eu botar aqui a nossa apresentação na tela. Bom, então vamos lá. Como ele não tinha essa vida espiritualizada, ele sentia sede, fome, sede e todas as necessidades fisiológicas. Tinha vontade de fazer cocô, fazer xixi. Ele diz no livro que ele bebia água da lama, que ele comia graminhas ali que nasciam no meio do mato, no meio da grama ali, no meio da lama ali, porque ele tinha fome. E aí, as figuras tenebrosas, outros espíritos que estavam ali no umbral, gritavam para ele: suicida, suicida. Só que ele não compreendia, ele achava que suicida era só aquele que tinha o desejo de atentar para a sua própria, contra a sua própria vida. Deixa eu ver aqui. Ele achava que suicida era só essa pessoa. Beleza? Seguindo aqui. Não é essa aqui não. Aqui. Então, e como que ele em si enxergou essas zonas inferiores? Lembrando, pessoal, não sei se vocês estão vendo essa imagem aqui no cantinho direito aqui. Isso aqui é uma representação do umbral plasmado no filme Nosso Lar. Quem assistiu o filme Amor Além da Vida vai ver o umbral descrito. Quem lembra da novela A Viagem, vai ver o umbral, aquelas zonas tristes, sombrias, que o Alexandre, né? Que o Alexandre, ele ficou um tempo ali. Na verdade, presta atenção, o umbral, descrito por André Luiz, são construções mentais de pessoas que estão nesta faixa vibratória. Elas se veem, elas se sentem espiritualmente num ambiente desse e elas se projetam mentalmente para este ambiente aqui. E ali, eventualmente, estarão interagindo com outras pessoas que estão no mesmo elemento vibratório, na mesma faixa vibratória. Então você vai ver, por exemplo, tem um livro que fala o Vale dos Tatuados, aquelas pessoas fanáticas por tatuagem, que tatuam o corpo inteiro, se torna uma obsessão. Então a construção mental delas coloca numa região onde estão outras pessoas na mesma construção mental, assim como o Vale dos Suicidas, descrito em Memória de um Suicida, as pessoas estão naquela faixa mental. Então dizer que umbral é um local que você passa, vai visitar quando você quiser, não é uma faixa vibracional que os espíritos permanecem, que estão naquela mesma condição vibratória. Então o ambiente é um ambiente hostil, porque ali tem muita gente apegada ao ódio, à mágoa, ao ciúme, às paixões inferiores, ao arrependimento, ao remorso, tudo ali. E ele diz que a paisagem, quando não totalmente escura ou como amortalhada em neblina espessa, é fétido, o negócio fede. Ele fala no livro de árvore, de pássaros horripilantes que passam voando por lá, não é? Ele ouve gargalhadas sinistras, lamentos comovedores, formas diabólicas, rostos alvares, seres monstruosos acordavam irônicos. Então, André Luiz descreve esta zona de vibração perturbadora desta forma aqui. Então, vamos lá. O que ele compreendeu nesta permanência, nessa região? A importância de você ter um princípio religioso, não uma religião, mas um princípio religioso. Deixa eu ver aqui se nós temos pergunta. Respondeu a pergunta? Maravilha. Então, a importância de você ter um princípio religioso, você ter uma espiritualidade, você confiar na presença e na intervenção de um poder superior sobre sua vida. Independente de você chamar Deus, de Buda, de Alá, de Oxalá, de Zambi, de Obatalá, seja lá qual for o nome, o fato de você crer que existe um poder superior que rege a tua vida e nos momentos de desespero você
pede e recebe a intervenção deste poder superior, é o que vai te ajudar a não se deixar levar pelos momentos de desespero. André Luiz compreendeu também que os espíritos são eternos, que a vida não termina na morte. Ele tinha consciência de que a morte existe, mas a vida não termina no cemitério. E a fé permanecia, ele tinha alguns princípios religiosos, e são esses princípios que ajudaram ele a pedir ao poder superior ao auxílio. Ele perdeu a noção do tempo, ele tinha noção do tempo que ele perdeu na Terra. A sua vida lá, lembrando que André Luiz era um médico, o nome dele não era André Luiz, existe divergência se ele teria sido Oswaldo Cruz ou Carlos Chagas, mas ele não revela isso aí em respeito à sua família, para não ter problemas com a sua família material. Então ele tinha consciência de que ele viveu uma vida boa e perdeu o tempo que poderia ter sido empenhado na sua espiritualização, na prática da caridade, na sua instrução espiritual e por aí vai. A consciência dele estava acusando ele, isso é muito importante, é a nossa consciência que fica perturbando a gente e determina a nossa permanência nesta zona de sofrimento, e ele continuava a ser a mesma pessoa, com o mesmo sentimento, com a mesma cultura. Então você não vai virar anjo quando você morrer. Quando você morrer, vai pular do caixão, ganhar 2 asas, pegar uma harpa e ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, blém, blém, blém. Não existe isso. Você continua a ser a mesma pessoa. Não vai deixar. E isso faz com que a gente olhe com algumas reticências os espíritos que se manifestam na condição de guias, né? As pessoas que gostam de ir procurar conversar com guias, independente de qual for o campo religioso que você vai, lembrando que se o espírito era leviano, mentiroso quando era encarnado, quando ele vira desencarnado, ele continua sendo leviano e mentiroso. Então, cuidado com as orientações nas visitas, nas casas religiosas que a gente vai, conversando com guias. Sejam extremamente cautelosos. E ele disse que existia um autor da vida que é Deus. Maravilha? Então, qual é o apelo de André Luiz? Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, buscar a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Eu trago aqui a reflexão da passagem de Lázaro e o rico na Bíblia, que Jesus disse. Jesus disse que o rico vê o sofrimento que ele está passando e Lázaro, que era um homem pobre, tem uma condição de vida melhor. E o rico pede que os seus parentes sejam avisados sobre a condição de vida. E aí o autor Jesus até disse que se eles não acreditavam no vivo, vão acreditar no morto, na presença do morto, né? Mas nesta parábola ele já traz essa reflexão para a gente do desespero que o espírito que desperdiçou a sua vida no plano material tem quando chega no plano espiritual, não é? Então vamos lá. Lembrando que para os espíritos o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, o pensamento e a vontade, só voltando à permanência do espírito no umbral, o pensamento dele e a vontade dele, de arrependimento, de mágoa, que faz com que ele seja levado a permanecer nesta região umbralina, nessa região de sofrimento e de dor. Bom, com isso nós finalizamos o capítulo 1. Nós vamos iniciar o capítulo 2, cujo título é Clarencio. E aí André Luiz começa descrevendo as ofensas que ele recebia dos outros espíritos perturbados lá no plano espiritual, que gritavam suicida, suicida, criminoso, infame. E aqui nós vamos abrir um parênteses sobre as duas causas do suicídio, que é o suicídio direto e o suicídio indireto. André Luiz ele chegou ao plano espiritual na condição de um suicida indireto, ou seja, ele não queria morrer, mas o estilo de vida que ele levou, como consequência, acabou abreviando a permanência, a vitalidade do seu corpo físico. Ele não queria morrer, mas os seus excessos mataram seu corpo. Então ele é um suicida indireto. E os suicidas indiretos é o caso de André Luiz, quando chegam ao plano espiritual, muitas vezes não aceitam as consequências de ser um suicida indireto. Lembrando que o nosso corpo é um presente de Deus.
Sendo um presente de Deus, o corpo não é nosso, então nós temos obrigação de zelar pelo nosso corpo, e tudo que a gente venha fazer que abrevia a vida desse corpo é considerado sim um suicídio. E aí tem o caso do suicida direto, que é aquele que diretamente pratica atos que levam à morte do seu corpo material. Beleza? Então vamos seguir aqui, vamos iniciar o capítulo 2, Clarencio. E aí o que acontece? André, ele fala que os fenômenos da vida material estavam ali diante dele. Cresceu a barba, a roupa começou a se rasgar naquela região. A circunstância mais dolorosa não era o abandono, mas o assédio das forças perversas que me assomavam nos caminhos. Então todo o arrependimento, aqueles fantasmas que nós temos, que a gente vai alimentando, tudo isso. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que é muito importante. Quando nós estamos encarnados, a nossa consciência espiritual, ela está confinada dentro do nosso cérebro material. O nosso cérebro material, ele quer a preservação do corpo, quer a satisfação dos desejos do corpo. Então a nossa consciência está confinada. Isso faz com que nós tenhamos mais influência dos desejos materiais, dos desejos de busca do prazer do corpo, e a luta do espírito para resistir à influência desses desejos é muito maior. Quando você desencarna, o seu corpo material deixa de exercer influência na sua consciência espiritual. Isso faz com que você tenha uma percepção muito maior da vida que você levou. Então, pequenos atos levianos, pequenos atos de irresponsabilidade ou de desonestidade, que você na sua vida você acha que não tem problema nenhum, quando você está no plano espiritual, você tem uma percepção maior. Isso leva a um arrependimento, isso leva a um remorso muito grande. Então, por exemplo, o indivíduo que ele tinha o compromisso de ter a sua família, a sua esposa, seus filhos, de zelar por uma família complicada do resto da vida, ali, a primeira dificuldade, ele se abandona a sua família e vai viver com uma moça mais bonita, vai, curtir a vida dele lá. Naquele momento ele está atendendo o desejo do corpo, da sensualidade do corpo, e não se atenta para a sua responsabilidade familiar. Quando ele desencarna, que o desejo do corpo não influencia mais o espírito, o desespero que ele tem pelos erros que ele cometeu é muito maior. Porque ele vê a perdição dos seus filhos que cresceram abandonados pelo pai, o vínculo de ódio, o tanto de energia negativa que a esposa que foi abandonada direciona para ele. Então tudo isso pesa na consciência do espírito. Beleza? Para vocês terem uma ideia de quão grave é. Que desencarnados, o arrependimento é muito maior, muito mais dinâmico do que quando nós estamos sob a influência do corpo material. E foi o que aconteceu com André Luiz. Por isso que ele permaneceu tanto tempo nessa região de dor, de tristeza e de sofrimento, por conta do seu arrependimento, da sua percepção da realidade, que não tinha mais influência da vida material. Então vamos lá. As outras almas perversas que estavam ali ficavam xingando ele achava ruim, porque ele não queria morrer, ele passou por muito tempo, 40 dias de tratamento no hospital, não queria morrer. E aí a quem pedir? A quem recorrer? Ele estava ali perturbado, desesperado. Ele fala ainda que persistiam as necessidades fisiológicas, castigava a minha fome e, além disso, ainda tinha o cansaço físico. Não raro era imprescindível ele se esconder das manadas de seres animalescos que passavam em bando. Tudo aquilo ele está contando lá. Aí, no meio do capítulo, ele diz: quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, apenas sei que chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Essa informação aqui é muito importante para a gente ter a convicção de que Deus sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Teve uma época da minha vida que eu fazia segurança num templo religioso não espírita. E aí eu lembro que era numa região complicada lá em São Paulo,
e uma senhora bem humilde que frequentava aquele templo religioso. O filho dela era usuário de droga e numa dívida de droga ele foi assassinado pelos traficantes. Acho que ele foi cometer um roubo, não sei, eu sei que mataram ele. E aí ela veio toda amargurada, aquela mãezinha que sempre ia lá, pedia, muitas vezes eu via ela orando, pedindo pela libertação do filho dela. E aí ela foi falar com o dirigente, um dos dirigentes daquele templo religioso. E ele falou para ela numa frieza que me cortou o coração. Ele disse, olha, você tem que cuidar da tua alma, que é essa que importa, porque a salvação é individual e a alma do teu filho já está condenado ao fogo do inferno eterno. Aí eu vi escorrer uma lágrima no coração daquela senhora, no olho daquela senhora, aí no desespero. Como é que eu vou falar isso para uma mãe que passou a vida inteira tentando, orando, intercedendo pelo filho, e de repente o moleque morre? Como é que eu vou falar para ela que o fruto da devoção dela vai ficar eternamente queimando no fogo do inferno? Você acha que essa pessoa vai ter paz? Você acha que ela vai se preocupar com a salvação? O que ela quer é descer lá para o inferno para ficar junto com o filho dela. Não é? Então essa informação que André Luiz nos traz é extremamente consoladora no momento em que a gente vê que Deus sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Se você tem um espírito querido seu que desencarnou numa situação de tristeza, numa situação de desespero, alguma coisa assim, a partir do momento em que ele cansar de sofrer, calçar as sandálias da humildade e fazer uma prece sincera, rogando a intercessão de Deus perante a misericórdia de Deus, perante a sua situação, ele vai ser atendido. Claro que isso não tira as consequências, a obrigação dele de reparar as consequências do erro. Ele vai ter que reparar, é a lei de causa e efeito. Mas vai tirar ele dessa situação de sofrimento. Então deu vontade de falar para aquela senhora, falei, senhora, no momento em que Deus ajusta o tempo todo, Camilo, isso mesmo. No momento em que ele cansar de sofrer, ele vai ficar no lugar, no inferno, falando de uma forma bem alegórica. Ele vai ficar no inferno, mas Deus deixa a porta aberta do arrependimento. Se ele se arrependeu e pedir perdão para Deus, misericórdia de Deus, ele vai sair de lá. Ele vai para o céu, na forma alegórica, ele vai se encaminhar. Então isso traz muito consolo pra gente. Se você tem um ente querido que está nessa situação no plano espiritual, desencarnou de uma forma triste, no momento em que ele cansar de sofrer, ele vai ser atendido, porque Deus é misericordioso. Deus é Deus de misericórdia. Amém? Então vamos seguir aqui. Já são 3 para 5. Para 6 o pessoal já está lá me esperando para o próximo curso. Mas vamos lá. Quando as energias lhe faltaram, com o tempo durou, então ele fez a prece. E aí, de repente, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu botar a apresentação, ver se a gente tem alguma imagem consoladora na nossa apresentação para eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Maravilha. Esse é o apelo de André Luiz, no final do último capítulo, Amigos da Terra. E aí vem o consolo. É preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Olha que maravilha, que coisa linda. Coragem, meu filho, o Senhor não te desanima. Você já pensou, meu? Você já pensou, mãe, o teu filho que está lá, teu filho que era usuário de droga, teu filho que desencarnou pelo suicídio, alguma coisa assim, receber nesse momento, depois do momento de prece, a visita de um trabalhador de uma colônia espiritual que veio buscar. Imagina a sensação de alívio do espírito, de sair daquela situação triste, daquela situação dolorosa. Isso é maravilhoso, isso mostra o tanto que Deus é bom, tanto que Deus é misericordioso. E aí André lhes pergunta, quem sois, generoso emissário de Deus? Chamo-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Vamos sem demora. E aí o que eles fazem? Clarencio está auxiliado por outros 2 espíritos, que estendem um lençol, fazem uma maca improvisada, colocam André Luiz nessa maca e ali eles sobem, eles vão até as portas de um grande muro, onde ele bate um cajado e abre um portal naquele muro e ele entra nesta cidade aqui. Isso aqui é a descrição do livro. E as primeiras impressões que ele vê, aqui nós já vamos
finalizar o capítulo 2º e entrando já no capítulo 3º, nós vamos vendo que André Luiz, ele diz, preciosas construções situadas em extensos jardins, alvo edifício à feição de grande hospital terreno. Então ele vê chegando num grande hospital. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu acho legal. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, tá todo mundo aí, né? Deixa eu botar vocês na tela aqui. Bom, tô vendo todo mundo, você, Esther, Dagmar, seu Carlos, Márcia, Áurea. Vocês que estão com a câmera, Dona Heloísa, estão com a câmera desabilitada, vocês não estão dormindo não, né? Vocês não deixaram o celular em cima da cama e foram lavar a louça, fazer outra coisa não, né, Mauri? Maravilha. Isso é muito importante. 18 horas, hora da Ave Maria, né? Então, muito importante. Camila, né? Cadê o Vinícius? Depois você vai mostrar a sala pro Vinícius, né, Lourdes? Beleza, então. Então vamos seguir aqui. Tá todo mundo aí prestando atenção. Tá interessante a aula? Dá um joinha ou não? Tá cansativo ou não? Maravilha. Lourdes, não dorme aí não, minha filha. Fica acordada. Isso. Maravilha. Perfeito. Vamos seguir aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Este livro aqui, ele se chama Cidade no Além. É um livro antigo. Ele foi escrito em 1962 por uma senhora chamada Eigorina Cunha. Teve a assistência de Chico Xavier e teve a participação de André Luiz e o Espírito Lúcius. O que aconteceu? O que esse livro fala aqui? Esta senhora Eigorina, essa Eigorina Cunha, ela ficou até muito famosa, acho que ela até desencarnou, eu não sei se está viva ou está morta, mas vamos lá. Acontece que ela, em sonho, em desdobramento, apareceu um amigo espiritual e conduziu ela a uma visita numa cidade no mundo espiritual. Nesta cidade, ela pôde ver este amigo, que depois ela fala que é André Luiz. Este amigo descreve que ela estava em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, e ela deveria desenhar as formas dos edifícios. Então aqui ela fez várias viagens em sonho até Nosso Lar, e todas as vezes que ela acordava, ela pegava um papel e desenhava aquilo que ela via. Então daqui nós temos esta primeira imagem. Aqui, tá vendo? Este castelo aqui parece o castelo de Notre Dame. Aqui ele diz, é o edifício da governadoria, encabeçado de torres soberanas que se perdem no céu, no alto, no aeróbus. Aqui ela levou 19 anos para concluir esse desenho. Esse é o primeiro desenho. E aqui ela faz vários desenhos. Este segundo desenho aqui é o pavilhão de restringimento no Ministério da Regeneração. Eu vou escanear esse livro aqui, eu vou postar esses desenhos aqui no grupo para que vocês possam ver. Então, Eigorina Cunha, ela foi ao Nosso Lar. Essa aqui é a planta baixa da cidade, ó. Olha que legal. Ela foi, e tudo isso era validado por por Chico Xavier, desculpa, que o André Luiz, através da mediunidade Chico Xavier, falava para ela que era tudo aquele jeito mesmo que ela estava desenhando. Aqui tem um grande mapa. Deixa eu abrir o grande mapa aqui. Eita, que eu rasguei o livro, velho. Então vamos lá. Então essa aqui é a planta de Nosso Lar. Aqui, ó, acho que é assim. Então essa aqui é a cidade, é a forma de como é a cidade Nosso Lar e a divisão dos prédios, onde é que fica as habitações, tá? Então é a forma de uma estrela. Aí aqui tem um mapa que diz que André Luiz não. Esse é o plano piloto, né? Ele descreve aqui da posição de Nosso Lar. Nosso Lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. A Terra nós vamos ver daqui a pouco, que Nosso Lar é uma colônia espiritual, construída no século XVI, por volta do ano 1500 e pouco, por engenheiros portugueses, e tem onde moram aproximadamente 1 milhão de espíritos. É uma cidade grande, 1 milhão de espíritos. Acho que deve ser o tamanho de Campinas, né? Mais ou menos. Opa, mas vamos seguir aqui então. Onde é que eu estava? Cadê meu livro? Então, Cidade no Além. Eu vou escanear depois essas imagens e vou postar no grupo para vocês. Aí André Luiz, ele foi levado para um hospital, nessa maca, para um hospital, onde eles deram sopa para ele. Mas, Flávio, não está morto? Ele não tinha necessidade fisiológica? Então o tratamento espiritual tem que começar
no sentido a ir convencendo o espírito a se abster da necessidade de alimentação. Isso não é gradativamente, então por isso que serviram água fresca, serviram sopa para ele enquanto ele estava neste plano espiritual, estava neste hospital. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Então vamos lá. Deixa eu botar na tela aqui para ficar fácil para o pessoal que vai assistir depois. Estamos gravando esta aula. Vou depois mandar para os alunos que têm uma frequência, não vou colocar no grupo, mas para os alunos que têm uma frequência e que não puderam estar aqui hoje, eu vou botar o link desta aula de hoje para assistir depois. Então vamos lá. Chegou em nosso lar, ele viu as primeiras construções. A sala onde ele estava era um aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, leito acolhedor. E aí o enfermeiro diz que eles estavam nas esferas espirituais vizinhas da Terra. O alimento serviram a ele caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, portadora de fluidos divinos. E aí, de repente, ele escuta, ele vê uma claridade entrando ali, e ao longe ele ouve uma música, né? Ele diz, a meus olhos surgiu então a porta acolhedora do edifício, 2 jovens e tal. E aí ele ouve uma música. E aí o orientador lá, o Clarencio, diz que é chegado o crepúsculo, ou seja, o anoitecer. Deve ser esse horário mais ou menos. O crepúsculo acho que é quando sai do dia e vai para a noite, né? Deve ser isso aí. E aí ele ouviu uma música e ele falou que era a hora da oração coletiva. É quando todos os habitantes de nosso lar param para fazer uma prece coletiva, né? E ele diz, a primeira prece coletiva em nosso lar, operar em mim completa transformação. O pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas. Então, por que os espíritos oram? Porque lá eles têm a consciência da necessidade de você se ligar ao poder superior. Eles sabem que é o poder superior. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente não tem o hábito de exercer. Lembra que Jesus disse? Orai e vigiai. A gente não ora e não vigia, né? Se a gente orasse mais, a gente era vítima com menos frequência das influências inferiores, né? Aí ele pediu para ir junto, para ir lá num pátio, onde havia um coral de espíritos cantando ali. E ele, o que ele diz? Obedecendo a processo avançado da televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque um ancião, coroado de luz, que é o governador, em atitude de prece, envergando uma alva túnica. Estão orando com o governador, através da audição e a visão, à distância. Louvemos o coração. Então, como se fosse uma tela que se projetou lá no pátio onde ele foi do hospital, e ali apareceu a imagem do governador. E aí, o André Luiz, ele saiu do quarto, apoiado por um enfermeiro, e ele foi até o pátio onde ele viu esta tela enorme. A gente vai falar dessa tela, é muito importante, em outras partes do livro. Ele viu essa tela enorme. E aí terminou a oração, ele voltou para o quarto dele, né? Aí, o que ele viu de repente? Aqui nós já estamos no capítulo 4, é o último da nossa aula de hoje, que fala sobre o médico espiritual. Ele viu Clarencio entrar acompanhado por um desconhecido. O nome desse conhecido é um médico chamado Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. E aí, nesse momento, Henrique de Luna fala para ele, é uma pena que ele tenha vindo pelo suicídio. E André Luiz acha ruim, porque não foi pelo suicídio, não queria morrer não. E aí eles revelam para ele que pelo fato dele ter abusado do corpo material, ele abreviou o seu tempo de permanência na Terra e voltou ao plano espiritual na condição de suicida. O médico diz, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então aí que a gente vê neste importante capítulo que as lesões que nós provocamos no nosso corpo material pelos nossos erros, pelos nossos vícios, nos acompanham no plano espiritual e deverão ser reparadas em processos reencarnatórios futuros. Daí que você tem uma pessoa que lesionou o seu pulmão através do hábito do cigarro,
como ele voluntariamente degenerou seu corpo material, isso gerou reflexos no corpo perispiritual e vai se projetar no corpo material da sua próxima reencarnação. Então nós teremos uma criança com problemas respiratórios severos, com asma, com bronquite, que vai dar trabalho para os seus pais. Por quê? Porque voluntariamente na encarnação anterior, ele praticou atos que lesionaram o seu corpo material. Lembra que o corpo é um empréstimo de Deus? Tudo que a gente faz, a gente deve prestar contas. Pois é, fumou, destruiu o corpo, vai voltar na próxima encarnação com uma deficiência naquela região que você lesionou. E aí o diagnóstico, que Henrique de Luna diz, a ausência de autodomínio, inadvertência no trato com semelhantes. O problema gástrico dele foi agravado pelo fato dele não ter controle emocional, ele tinha muito chilique e isso ia gerando toxinas que iam se acumulando no estômago. E aí ele diz que o meu amigo André Luiz iludiu excelentes oportunidades. Olha aqui, desperdiçou patrimônios preciosos da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebida alcoólica. Além disso, as raparigagens que ele arrumou fez com que ele acabou contraindo a sífilis, que consumiu energias importantes nele. E aí, Clarencio diz que a tua posição é a do suicida inconsciente. Aqui a gente vai sedimentar esta diferença entre o suicida inconsciente, aquele que não quer morrer, mas praticar atos que levam ao fim da vida material. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra. Então ele não está sozinho não, viu? Tem muita gente que está nessa mesma viagem. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso e busca a reconciliação com a tua própria consciência. Então vamos lá. Vamos só ter umas observações que eu coloquei aqui, que eu preciso passar para vocês. Posição do suicídio inconsciente. O arrependimento, ele tem um valor muito grande, a prece sincera, como meio de nos fazer merecedores do auxílio dos bons espíritos. Muitas doenças do ser humano são agravadas pelo seu procedimento mental. Então, muitas vezes nós temos doenças que vêm para nos ensinar alguma coisa, mas a posição como a gente enxerga essas doenças é o que vai agravar ou atenuar as nossas dores. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de eu ler as perguntas. Só voltando um pouquinho. O Livro dos Espíritos. Nós vamos procurar a questão 163 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec fala sobre a perturbação, essa perturbação de consciência do espírito logo após o processo de desencarne. Kardec pergunta: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesmo? Ou seja, na hora já sabe que morreu? Aí eles falam que imediata consciência não é o termo, ela passa algum tempo em estado de perturbação. Então todos os espíritos, dentro dessa nossa faixa vibracional, vão passar por um momento de perturbação, de conflito com a sua própria consciência no momento em que desencarnarem. E aí na pergunta 164 ele fala: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e do mesmo tempo a perturbação que se segue a separação da alma do corpo? Ou seja, esse conflito de consciência é o mesmo tempo para todo mundo? E os espíritos dizem que não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente. Então já tem consciência quase que imediatamente que está no plano espiritual, visto que ele já se libertou das influências da matéria. Enquanto que aquela pessoa que ainda está sob influência da matéria, aquele que a consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Ou seja, sente as influências do corpo por um tempo maior. Por quê? Porque ele viveu atendendo à necessidade do corpo. Priorizou o corpo em detrimento do espírito. Então, no desencarne, o corpo ainda vai influenciar essa pessoa. E aqui só um trechinho aqui da pergunta 165. O conhecimento do espiritismo, aqui respondendo a você, Luana. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? E aqui descendo aqui ele diz:
A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de alguns meses e de mesmo muitos anos. É menos longa para aqueles desde sua vida terrena se identificaram com a vida após a morte, porque compreendem imediatamente a sua posição. Então, essa nossa espiritualização, nossa conscientização da vida após a morte, das consequências dos nossos atos. É claro que quanto mais coisa você tiver para se arrepender quando chegar no plano espiritual, maior é o tempo de perturbação que você vai ficar, mesmo sendo espírita, mesmo sabendo da vida após a morte. Quanto menos coisa, a pessoa que viveu de uma forma mais simples, de uma forma mais humilde, não tem nada para se arrepender quando chega no plano espiritual. Então a perturbação é um período menor. A perturbação de André Luiz durou 8 anos no umbral. Deixa eu ver as perguntas que vocês fizeram aqui. Então vamos lá. A Camila, aqui ó. Aqui. A Camila perguntou: então o umbral do Memórias de um Suicida foi ele que criou com a vibração dele? Eu achei que era padrão. Na verdade, o tipo de sofrimento dele, Camila, se assemelha com o tipo de sofrimento de outras pessoas que desencarnam na mesma situação. Por isso que eles se reconhecem juntos naquela esfera psíquica de sofrimento. Como ele desencarnou pelo suicídio, ele entrou numa faixa vibratória de outros espíritos que desencarnaram pelo suicídio, então ele se viu nessa faixa mental, nesse estado mental, em comunhão com outras pessoas na mesma situação. Então não foi ele que criou, ele entrou numa faixa vibratória onde ele interagiu com outras pessoas que estavam naquele mesmo espectro. É claro que quanto maior é o desespero, maior é o remorso, o arrependimento, quanto mais intensa é essa sensação de dor e de tristeza que o espírito passa, mais profundo e mais triste é o umbral que ele se vê presente aí. Os umbrais também evoluem, não, Heloísa? Vamos lá. Flávio, quando uma mãe, por exemplo, tem transtorno de personalidade, não tem condições de criar seus filhos, esses filhos são criados por avós, como fica o compromisso dessa mãe com sua reencarnação? Às vezes, Heloísa, nós seremos cobrados na proporção da nossa responsabilização. Então a mãe, ela será cobrada na proporção da condição que ela tinha de enxergar o erro. Às vezes ela não tinha nenhuma opção. Ela tem transtorno de personalidade. Foi ela que escolheu? Não. Às vezes se deixar ela ficar com os filhos, ela vai matar os moleques. Porque ela é má? Não. Porque o corpo material é portador de uma deficiência mental que influencia os atos do espírito. Muitas vezes, às vezes o compromisso nem é dela, é dos filhos que vão crescer e vão buscar uma forma de reconciliar com ela, não é? Lembrando que tudo o que Deus faz atende um propósito de reconciliação. As pessoas serão responsabilizadas. Essa perturbação que nós falamos, essa cobrança da nossa consciência, é na proporção da nossa responsabilização. Se eu pegar o seu Chico Caipira, que fuma o seu cigarrinho de paia, que mora lá no sítio, que nunca ouviu falar sobre suicídio indireto, que tem como hábito fumar o seu cigarrinho de paia, e esse cigarrinho de paia faz uma lesão no seu pulmão, ele desencarna antes, ele vai ter a mesma responsabilização, as mesmas consequências de uma pessoa que frequenta um centro espírita, que sabe que se fumar vai deteriorar o seu corpo? Então é esse nível de conscientização que vai apertar mais ou menos a consciência da pessoa. Vou colocar os slides no grupo, sim. É isso aí, pessoal. Não temos mais perguntas, era o que nós tínhamos para hoje. Vou colocar as imagens da Ergorina, vou colocar esses slides de hoje aqui no grupo, assim que eu terminar a aula, que eu vou começar daqui a pouco. Depois das 8 horas eu vou alimentar o nosso grupo com todas essas informações. Beleza, pessoal? Era o que nós tínhamos para hoje. Aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Ative o microfone. Deixa eu colocar vocês todos aqui no mosaico. Ative o microfone, pode fazer a pergunta que você desejar. Perguntas? Dúvidas? Podem botar depois no grupo ou podem mandar no particular. Anseios, desabafos? Maravilha, então. Então vamos encerrar nossa aula de hoje fazendo a nossa
prece, eu te convido a fechar os seus olhos aí. Vamos buscar a presença de Jesus em nossas vidas e rogar ao Mestre de infinita misericórdia que nos ajude a compreender essas informações, que nos ajude a aplicarmos isso em nossas vidas, de modo que nós, ao voltarmos para o plano espiritual, voltemos mais preparados com a realidade da nossa consciência. Fechando os olhos, querido Mestre Jesus, Senhor de infinita misericórdia, te agradecemos pela oportunidade da aula de hoje, que a tua infinita luz, Senhor Jesus, faça com que nós possamos assimilar esses ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos com a consciência de que existe um mundo espiritual e que os nossos atos vão determinar a nossa felicidade ou a nossa tristeza no futuro. Abençoe todos os companheiros que estão nessa reunião, abençoe os irmãos que não puderam estar na aula de hoje, que se sintam da mesma forma envolvidos nesta vibração de amor. Obrigado, Jesus, e aos bons espíritos pela oportunidade de mais uma aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Amém, pessoal? Maravilha. Então eu vou pedir para vocês agora habilitarem os seus microfones e darem aquela boa noite bem calorosa e a gente se encontra sábado que vem às 17 horas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Beijo. Beijo, bom final de semana para todos vocês. Para todos. Gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês. Excelente final de semana. Tudo de bom. Para vocês também. Boa noite. Um beijo no coração de todos vocês. Uma semana muito abençoada e com muita luz. Amém. Para todos nós. Muito sucesso. Tudo de bom. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, Carlos, Dagmar, Esther, Mauri. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe Obrigado vocês. você, Flávio. Até a semana que vem. Obrigado, Dagmar. Obrigado, Mauri. Beijo no coração. Vamos lá. Deixa eu encerrar a nossa transmissão. Vamos encerrar a nossa transmissão da aula de hoje. A gente volta no sábado que vem com mais uma aula. Uma boa noite a todos que estiveram nos acompanhando aqui pelo YouTube.